Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, é claro que vai para essa data FIFA após perder por 2-1 para o Corinthians na Arena Neoquímica. Minha opinião sobre a atuação do Flamengo, você já sabe, comentei bastante no último vídeo, falei hoje no SBT sobre a minha opinião diante dessa postura lamentável do Flamengo contra o Corinthians. Em nenhum momento o Flamengo mereceu vencer a partida, foi um jogo bem ruim, para ser sincero, mas o Corinthians levou a melhor porque teve mais vontade e aproveitou a zona que estava o setor defensivo do Flamengo. Dito isso, após o jogo, eis que aparece o preparador físico do Flamengo para explicar as lesões musculares ao lado do técnico Tite. E tem também o assunto David Washington, atacante do Chelsea, pode pintar no Flamengo? A gente vai falar já já no vídeo de agora também. Vamos para as informações? Só recapitulando e contextualizando, nos últimos 15 dias, ou melhor, em 15 dias, porque não aconteceu nos últimos 15 dias, mas no intervalo de 15 dias, num passado recente, o Flamengo teve 5 jogadores com lesões musculares. Vamos recordar: Pedro, posterior da coxa esquerda; Gabigol, posterior da coxa direita; Arrascaeta, adutor da coxa esquerda; De La Cruz, posterior da coxa direita; Michael, posterior da coxa direita; e Davi Luiz, que ainda vai realizar exames médicos, mas ele sentiu ontem um problema na coxa esquerda. Ele pediu para sair, inclusive, e o Davi Luiz ontem foi, o pior jogador em campo, sem sombra de dúvidas. E aí, após o jogo, o preparador físico do Flamengo, enfim, apareceu. Lembrando que eu não vou ficar criticando preparação física, eu não tenho condições de fazer isso. Quando eu digo condições, é conhecimento para fazer isso. Eu só acho que o Flamengo deveria colocar alguém para explicar a situação, e colocou o Fábio, preparador físico do Flamengo. E eu vou trazer 2 declarações dele aqui, na minha opinião, as mais importantes. São declarações bem longas que ele deu nessa entrevista coletiva, falando muito sobre artigo científico, enfim. E aí, a primeira: no primeiro semestre eu disse que não tem como fugir porque o futebol está mais intenso, fugir das lesões. Existem artigos científicos provando isso. Tem um que acompanhou 7 temporadas consecutivas na Inglaterra, na temporada 2006, 2007 até 2012, 2013. A distância percorrida foi exatamente a mesma, uma diferença de 2%. Sabe o que aumentou? O número de piques, 85%. A distância percorrida em alta velocidade, acima de 20 km por hora, 30%. A distância em sprint, que é o tiro, acima de 25 km por hora, 35% de aumento. Então o futebol mudou. Nós enfrentamos, como outras equipes também, 13 jogos consecutivos agora nesse período congestionado pós-Copa América. Com decisões duras, viagens longas, jogar em La Paz é muito difícil. E foi uma decisão que valeu uma classificação. O futebol ficou mais intenso. Esse ano o acréscimo dos jogos aumentou. Hoje tivemos 18 minutos. Só o Gerson nesses 13 jogos jogou 14. Quase um jogo e meio a mais por causa dos acréscimos. E olha que contra o São Paulo ele entrou só no segundo tempo, e contra o Botafogo jogou só o primeiro. Citei ele por ele ser o que mais tem minutagem. Bom, vamos lá, Fábio. O problema, o calendário, a gente já sabe que é assim. Todo mundo sabe que é assim. Mas o Flamengo tem jogos a menos. Esse é o ponto. E quando eu digo jogos a menos, é jogo a menos que o Fortaleza, jogo a menos que o Botafogo. O Flamengo ontem, contra o Corinthians, teve um dia a mais de preparação para o jogo. O Corinthians jogou na quinta, o Flamengo na quarta. E a gente pôde ver um Flamengo extremamente cansado em campo. Os jogadores exaustos. O ponto não é só questão de lesão. As lesões vão acontecer, e o próprio Fábio avisou: as lesões vão continuar acontecendo na temporada. Beleza, podem continuar acontecendo. A questão é, os jogadores que estão à disposição estão nitidamente cansados, fadigados, entre aspas, mortos em campo. A preparação física do Flamengo precisa melhorar. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Agora, a culpa é de quem? Quem sou eu? Eu sou apenas um jornalista para chegar aqui e ficar culpando alguém. Eu não vou culpar ninguém. Agora, não dá para o cara chegar numa entrevista coletiva e não fazer uma autocrítica.
Os jogadores do Flamengo estão cansados, ponto, essa é a verdade. A preparação física precisa rever a situação. E o Tite, ao lado do preparador físico dele, que postura lamentável, que postura lamentável. O Tite não demonstra nenhuma autocrítica. Em nenhum momento ele vira e fala, realmente estamos muito mal, realmente o meu time não está jogando bem, realmente eu estou tomando gol de cabeça todo santo jogo. Ele não faz nada, não demonstra nada. É um Tite. Na verdade, para resumir essa situação toda, o time do Flamengo é o Tite, representa o Tite. Um time sem gana, sem uma autocrítica, sem nada. Um deserto de ideias em campo. Essa é a verdade. E aí me vem o preparador físico para tentar justificar, citando artigos científicos que saíram na Inglaterra. Não dá, Fábio. A questão não é só o número de contusões. A questão é a forma como os jogadores estão chegando nos jogos. O Flamengo está perdendo na parte física para todos os times da Série A. Repara só, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Criciúma. Eu estou falando, o Flamengo ganha jogo e está em 3 competições graças ao potencial do elenco, à qualidade técnica do elenco. E aí, o Flamengo, que tanto reclama que não tem tempo para treinar, dá 3 dias de folga para o elenco. O Palmeiras, que só tem o Campeonato Brasileiro, deu apenas 2 dias de folga, segunda e terça, e volta na quarta. Aí vocês dão 3 dias de folga para o elenco só volta na quinta-feira, aí chega na quinta-feira, vocês arregaçam os jogadores na preparação física. É óbvio que vai lesionar. E não precisa ser um preparador físico para saber disso. Eu falo por mim, eu sou um cara que de fato, eu não sou atleta, mas eu tento levar a vida de um atleta. Eu faço exercício todo santo dia, eu treino todo santo dia. Se eu ficar 3 dias sem treinar, como é que quando voltar, vou dar o gás todo? Claro que não, é óbvio que eu vou me machucar, porque isso já aconteceu comigo. Aí vocês dão 3 dias de folga para o elenco? Isso é um absurdo, mas, enfim. Muita gente ontem me pediu os números de Alcaraz na estreia dele com a camisa do Flamengo. Ele, no período que ele ficou em campo, pouco mais de 40 minutos, uma finalização, uma chance criada, 22 passes certos, 7 passes errados, 3 faltas cometidas, um desarme e um cartãozinho vermelho por conta daquela confusão que ele se envolveu com o zagueiro Kaká do Corinthians. E por falar em reforço, Gonzalo Plata, equatoriano, contratado pelo Flamengo, está registrado no BID e está apto a jogar. Lembrando que o Flamengo só volta a jogar no dia 13 pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Bahia no Maracanã. E datas e horários das apresentações oficiais dos reforços do Flamengo à imprensa. Alexandre, lateral esquerdo, vai ser apresentado à imprensa na quinta-feira, 13h, quinta-feira, dia 5 de setembro. Alcaraz, na sexta, dia 6 de setembro, 13h. E o Gonzalo Plata, na outra segunda, dia 9 de setembro, 13h. Chegamos ao assunto, um dos assuntos principais do vídeo, é o David Washington, atacante do Chelsea, cria do Santos, que atualmente está no Sub-21 do Chelsea. É o seguinte, galera, eu vou dar... Primeiro, eu já falei ontem, eu já trouxe a informação ontem que não tinha negociação em andamento, mas há quem diga que tenha, e para mim isso não passa de uma cortina de fumaça após o vexame que o Flamengo fez diante do Corinthians. De verdade, falar de contratação, faltando, 2 horas para a janela de transferência fechar, na boa não dá, gente. Não dá, para mim é cortina de fumaça total. É cortina de fumaça total, o foco tem que ser, inclusive, isso precisa ser mencionado. Ontem, quando a assessoria de imprensa do Flamengo coloca o Fábio, preparador físico, para falar, entre aspas, é um escudo para o Tite, porque o Tite ontem poderia ser barulhado de perguntas sobre a péssima atuação do Flamengo. E ontem as perguntas foram voltadas apenas para o preparador físico por conta da questão física que tanto a gente já mencionou aqui. E no caso do David Washington, eu trato também como cortina de fumaça. A verdade é essa.
para ninguém ficar comentando o vexame do Flamengo diante do Corinthians. Não tem tempo hábil. O Chelsea, pelo que eu soube, não queria emprestar para o Flamengo, preferiria emprestar para um clube da Europa. Eu estou falando, óbvio, porque muita gente anda me questionando. Não no Twitter, porque infelizmente ele ainda está inativo, mas no Instagram, lá no Blue Sky, conta que eu criei, TikTok, todo mundo, WhatsApp, grupo de WhatsApp, todo mundo perguntando de David Washington. Para mim não passa de uma cortina de fumaça para esconder a péssima atuação do Flamengo diante do Corinthians. O Flamengo teve um apagão e você falou o quê? Não teve apagão. Por quê, Vene? O Flamengo nem jogou. A verdade é essa. Deus do Se céu, tivesse jogado bem no primeiro tempo, no segundo tempo mal, mas não, foi a partida inteira mal, então não teve apagão. 2-1. Mas olha só, eu tô vendo um povo reclamar, tratando o Corinthians dentro da Arena, Neoquímica Arena, como se fosse qualquer time. Tem time que dentro de casa, mesmo não estando numa boa fase, que é o caso do Corinthians, não tá numa boa fase, mas se transforma em outra coisa. Mas vamos lá, vamos ver como é que foi esse jogo. Na volta o homem vai reclamar. Ele tá nervoso, Rodô. No aniversário Mandaram de bem no Gavião. 114 anos, o Corinthians começou se impondo. Garro tem ótima oportunidade, mas Rossi aparece antes para salvar o rubro-negro. Pelo Flamengo, Bruno Henrique bate colocado, mas é Hugo quem impede. E aí, é Léo Ortiz quem dá um bonito passe para deixar Gerson na boa, mas a bola bate em Kaká. E aí Yuri Alberto que fica livre para encontrar Thales Magno, que marca de cabeça. 1-0. E rapidamente o Flamengo vem com Varela, chuta e a bola bate no braço de José Martins. O lance vai para o VAR, que sinaliza pênalti. Pedro, que voltou ao jogo após lesão, é quem finaliza com capricho e empata. Segundo tempo, e é Pedro quem leva perigo nessa batida. Mas aí, o Timão vem inspirado pelo aniversário, tem uma chance com o Bidu, e o paraguaio querido dos corintianos recebe de Garro e só empurra para o fundo da rede e faz o segundo do Corinthians. O rubro-negro tenta correr atrás, mas Luiz Araújo bate muito forte. Matheus Gonçalves também arrisca. E aí, confusão no jogo. Yuri Alberto faz falta em Wesley e começa o bate-boca e empurrões entre os jogadores. Depois de muita briga, o árbitro vai para o VAR e expulsa Yuri Alberto, Kaká e a nova contratação do Flamengo, Alcaraz. E não restou mais tempo e a vitória ficou mesmo com a equipe paulista. E o povo quer você nervoso com esse Flamengo. Pô, então o povo tinha que me ver ontem, porque ontem eu fui dormir bem nervoso com o Flamengo. Eu tô precisando de um detox de férias do Flamengo, porque o Flamengo tem me deixado muito nervoso. Mas vamos falar sério agora. A verdade é o seguinte, a gente brincou ali sobre o VT, que teve apagão no segundo tempo. A bem verdade é que o Flamengo fez uma partida lamentável, uma das piores desde a chegada do técnico Tite. E um jogador que eu acho que é um bom exemplo para demonstrar o que foi o jogo do Flamengo se chama Davi Luiz. Com todo o respeito que eu tenho a esse jogador, para mim é um jogador extremamente importante também fora das quatro linhas, nos bastidores, pela experiência dele, pela história dele no futebol, mas a partida que ele fez ontem é para ele sentar e repensar sobre a carreira dele, porque os 2 gols que o Flamengo tomou eu vou botar na conta do Davi Luiz. O primeiro gol, inclusive, ele teve uma falha individual, que a bola passa por ele e depois ele consegue até correr atrás do Yuri Alberto, ele chega a tempo e se a gente for parar e analisar a marcação dele, gente, isso eu aprendi na minha primeira escolinha de futebol, lá em Araruama ainda, com o meu primeiro professor, você não marca com os pés em lateral assim, em paralelo assim, você tem que fazer uma jogada de corpo para o adversário não cortar de uma maneira fácil e o Yuri Alberto, que nem é veloz, a verdade é essa, passou pelo Davi Luiz com uma naturalidade, com uma facilidade absurda. E depois, novamente, o Flamengo tomando um gol de cabeça, mostrando que o discurso do Matheus Bach e do técnico Tite não é verdade. Quando o Matheus Bach diz que o Flamengo está evoluindo nesse quesito, ele está querendo dizer que o torcedor do Flamengo não entende de futebol. Porque de 35 gols tomados na temporada, 24 foram dessa maneira. Então, como é que o Matheus Bach tem a coragem de dizer numa entrevista coletiva que isso não é um bicho de 7 cabeças? A gente fala isso aqui, mas é muito sério. O Flamengo não pode tomar gol de cabeça em toda a partida como vem tomando. E fora os perigos de gol. Aí vamos pro jogo coletivo. O Flamengo fez um jogo coletivo terrível. O setor defensivo ontem foi uma lástima. O meio de campo ontem não tinha nenhuma organização tática. O Pedro, visivelmente, vamos dizer, fora de ritmo, porque passou um longo período longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, tanto é que teve que pedir para sair porque ele não estava 100%. Ontem foi um jogo para o torcedor do Flamengo, para o técnico Tite e para os jogadores do Flamengo esquecerem. O Corinthians entrou
entrou como se fosse uma final de Libertadores. O Flamengo entrou em campo como se fosse estreia na temporada, na primeira rodada do Campeonato Carioca. A impressão que eu tenho é que o Flamengo, a todo momento, acha que vai vencer o jogo com uma certa facilidade, uma certa soberba. E é verdade, os jogadores ontem pareciam que não queriam ganhar o jogo. E aí eu vou para as escolhas do Tite. Não dá para o Tite botar o Alan, quando o Flamengo está atrás de um placar, ele coloca o Alan. Não é pelo momento do Alan, que é horrível. A verdade é essa, tanto é que ele perdeu a vaga para o Léo Ortiz. Pelo menos isso foi uma boa escolha do Tite na escalação. Léo Ortiz começando como volante. Mas as escolhas dele durante o jogo não condiz com um técnico que precisa buscar a vitória. E o Alan, a característica dele não é ofensiva. O Flamengo precisava fazer gol. Por que ele coloca o Alan? Acertou quando colocou o Alcaraz, que mostrou que é bom jogador, infelizmente acabou sendo expulso de uma forma merecida, na minha opinião. Mas coletivamente e individualmente falando, o Flamengo ontem foi terrível, terrível. E o Gerson, não tem nem como criticar. Ele fez 35 jogos seguidos na temporada. Seguidos. Como é que um jogador como esse, que faz 35 jogos seguidos, vai conseguir fazer 35 jogos bons? Em algum momento, ele vai cair de rendimento. Claro. O próprio Luiz Araújo ontem caiu de rendimento, que na minha opinião ele errou na marcação, no gol de cabeça do Thales Magno, porque ele não acompanhou o Thales Magno. Então foi uma partida terrível do Flamengo. Eu não consigo salvar nada e nem ninguém. Às vezes, né, ô Pedrosa, um jogador até que a gente vê uma grande irregularidade, que é o caso do Gerson, quando nada tá dando certo, como diz o Vene, aquele, hoje tem dia que é noite, às vezes nem esse jogador consegue performar porque o todo começa a ficar meio bagunçado. Pra você, ô Pedrosa, na sua boa análise tática que você sempre faz por aqui, quais são as maiores falhas do Flamengo? Eu vejo que o rubro-negro reclama muito nos retoques do Tite, nas mudanças do Tite, né? Sim. Você concorda com essa braveza aí do torcedor? Olha, Fernando, eu acho que o torcedor tem todo o motivo para ficar chateado com a atuação de ontem. Existem Essa diversos... palavra existe ou eu inventei? O quê? Braveza. Pô, Me deu uma dúvida talvez. agora. Mas tudo Não, bem. bravura é de bravo. Eu tô falando de bravo de Vamos dizer assim, irritado. a chateação. Tá bom, Insatisfação. se eu inventei aí, me perdoe os professores de português. Insatisfação do Vai, torcedor. segundou, Exatamente. hein, Lucas Pedrosa? Existem vai. vários momentos que eu falo aqui, cara, eu acho que estão pegando pesado demais. Eu acho que em vários momentos o Flamengo faz até um jogo bom, consegue vencer e toma críticas como se tivesse perdido. E ontem não. Ontem eu acho que é um caso isolado. O Flamengo realmente foi bem mal contra o Corinthians. Um Corinthians que, mal ou bem, dentro de casa é muito forte. Recebeu reforços importantes também. O Thales Magno, depois que chegou, ele tem jogado muita bola com a camisa do Corinthians. Entre outros jogadores, por exemplo, quando o Garro joga, o Corinthians é outro time. É um time muito mais organizado e potente. O Yuri Alberto ontem nem jogou como um centroavante de fato e conseguiu ser importante do jeito dele. E aí a gente também tem que frisar aqui essa questão do Davi Luiz, que pra mim foi muito mal. As falhas individuais dele são cruciais pro resultado. E é um Corinthians que joga muito nessa base da vontade, nessa base da torcida. É um time que tem muita expressão dentro de casa e os jogadores sabem isso. E eu acho que a diferença de postura do Corinthians pro Flamengo, como o Venez citou aqui, ela é nítida. O Corinthians jogou o final da Copa do Mundo. O Flamengo jogou, parecia que estava jogando um jogo de Campeonato Carioca. E não pode ser assim. Eu só consigo salvar dois desempenhos aqui do time titular. O Luiz Araújo, novamente para mim fez uma boa partida, e o Léo Ortiz. De resto, a equipe do Flamengo taticamente e tecnicamente foi muito mal, e ontem o sistema defensivo, que muitas vezes a gente elogia aqui, novamente foi muito mal pela bola aérea e pelo chão também. Para mim foi um Flamengo totalmente diferente do que a gente espera do técnico Tite, que é consistência. E Zero Fernandinho, consistente. duas coisas que eu preciso mencionar. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta e criticar o Tite por ele ter colocado o Davi Luiz. O Davi Luiz, em certo momento na temporada, colocou o Léo Pereira no banco de reservas. Estava performando bem. Sim. A questão é que ontem ele fez um jogo terrível. E outro ponto, todo mundo sabe que o Garro é o cara pensante do time do Corinthians. O que o Tite fez? Deixou o Garro livre. O Garro a todo momento estava com a bola livre. A todo momento ele tinha liberdade para poder criar jogadas. E é um cara que é fora de série, sim. Joga muita bola. Muita bola mesmo. É um 10 clássico. E ele ontem estava livre. E ficou mais livre ainda quando o Pulgar teve que ser substituído. Sim. Inclusive uma crítica ao Pulgar. Se eu tiver que fazer uma crítica ao chileno todo jogo leva cartão amarelo. Ele precisa melhorar isso. O Tite precisou tirar o Pulgar por conta do cartão amarelo. Porque ele ficou com receio do chileno receber o segundo amarelo e ser expulso, obviamente. Então... Eu não julgo. Porque eu acho que tem, ainda mais no camisa 5, às vezes tem coisas que são necessárias. Não, e às vezes eles ficam se expostos. você reparar muito no Pulgar, frequente, é ele muito. faz isso praticamente todo jogo. Ele E toma assim, muito é falta cartão. boba. É falta boba, que ele não merecia. Ele poderia evitar e aí, consequentemente, evitar o Ele cartão toma amarelo muito também. cartão.
Ô, Alex, por favor, daqui a pouco você traz uma água pro Venê. Porque ele tá muito nervoso hoje. Neto critica futuro do Flamengo com Tite no comando e manda recado ao técnico. Um dia após a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, o ex-jogador Neto não poupou críticas ao técnico Tite. Durante o programa Donos da Bola desta segunda-feira, 2, Neto afirmou que o Flamengo não ganhará títulos enquanto Tite estiver à frente do time. Além disso, relembrou um processo judicial que perdeu para o técnico. Enquanto Tite estiver no time do Flamengo, vocês não vão ganhar títulos, não vão ganhar Copa do Brasil, Libertadores. É um treinador extremamente covarde em relação ao time que tem. É um técnico que chega na coletiva e quer falar do torcedor que xingou. Torcedor xinga todo mundo toda hora, disparou Neto. Ele continuou com as críticas, dizendo que representou a voz de muitos torcedores em suas ações. Eu fui xingar ele, fui processado e perdi o processo. Está tudo bem, mas eu representei muita gente naquele dia. Um time rápido, forte, que tem qualidade técnica de sobra. Mas é uma incompetência na parte física e na forma de jogar. É incompetência desse treinador que perdeu 2 Copas do Mundo, completou o ex-jogador. A rivalidade entre Neto e Tite na Justiça começou após a eliminação do Brasil para a Croácia, na Copa do Mundo de 2022. A derrota da seleção nas quartas de final deixou Neto furioso, levando a xingar Tite ao vivo em seu programa Donos da Bola. Neto usou palavras fortes como desgraçado, idiota, vagabundo e filho da P*** para descrever o treinador. Após o episódio, os dois chegaram a um acordo judicial, e Neto foi obrigado a pagar R$30 mil a Tite. O valor, por exigência do treinador, foi encaminhado para o Recanto da Compaixão Frei Salvador, uma casa de repouso para idosos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A polêmica foi reacendida após o Corinthians vencer o Flamengo por 2-1 na Neoquímica Arena, no último confronto entre as equipes.